Kyotaro é um maníaco emo que quer acabar com a vida dos colegas de classe. No entanto, tudo muda quando ele escolhe como alvo a garota mais popular da turma, mas acaba se apaixonando por ela. Tudo começa em um dia comum na escola, enquanto Kyotaro está sentado sozinho pensando em várias maneiras de acabar com a vida de seus colegas inúteis. Nesse momento, ele vê Yamada, a garota mais bonita da escola, que também é justamente a pessoa que ele mais quer eliminar. Enquanto ele a observa de forma assustadora, Yamada percebe, mas responde com um sorriso calmo, o que o irrita ainda mais. Muito tempo depois, Kyotaro sai da sala de aula, esperando almoçar em paz na biblioteca, mas dá de cara com Yamada já enchendo a boca de comida. Então, ele se esconde atrás de algumas estantes e a observa atentamente, se perguntando como ela consegue comer tanta comida e ainda parecer mais gata que a Makima. Depois de comer, Yamada começa a trabalhar em uma apresentação para a aula e logo percebe que esqueceu o estilete. Enquanto isso, Kyotaro pensa em emprestar o estilete para ela, mas fica se perguntando se ela vai achá-lo um esquisito por andar com isso para todo lado. No fim, ele entrega o estilete para ela e depois que ela agradece, o virgão estranho volta para a segurança das estantes e fica animado por ela estar usando o estilete dele. Minutos depois, Yamada arruma as coisas e sai apressada, então Kyotaro tenta pegar o estilete de volta, mas uma das amigas da Yamada, Chihiro, a para perguntar se ela estava comendo escondida. Yamada nega e corre até Kyotaro antes de despejar os salgadinhos na boca e deixar o saco com ele, já que ele já parece um zelador mesmo. Depois que ela vai embora, Kyotaro joga o amor próprio pela janela e tenta perder a virgindade com o saco. No dia seguinte, ele fica pensando em como pode pegar o estilete de volta até que o encontra em sua mesa e percebe que ainda está quente. Ele fica animado, achando que Yamada segurou o estilete com força no caminho para a escola, mas então percebe que as amigas dela mudaram o cartaz no qual ela passou a maior parte do dia anterior trabalhando. Kyotaro perde a cabeça na hora, mas depois que as garotas explicam que a Yamada mal se esforçou para fazer o cartaz direito, Kyotaro para, achando que está exagerando. No entanto, poucos minutos depois, as garotas começam a apresentar e Kyotaro percebe o quanto Yamada parece deprimida, quase como se estivesse se agarrando à vida por um fio. Depois, chega a vez do grupo dele, mas assim que a apresentação começa, Kyotaro percebe que Yamada está lutando para segurar as lágrimas. Para piorar, um desavisado vê um helicóptero do lado de fora, então toda a turma começa a olhar na direção da Yamada. Kyotaro entra em pânico e de repente rasga a apresentação do seu grupo, sacrificando o resto da sua reputação na sala para que Yamada possa chorar. Mais tarde naquele dia, Kyotaro vai para a biblioteca almoçar e passa por Yamada novamente. Antes que ela possa dizer uma palavra, outra colega chamada Hara entra e se senta com Yamada. No entanto, quando Yamada oferece um pouco da sua comida, Hara recusa, dizendo que está de dieta. Nesse momento, outro colega da turma, chamado Kanzaki, entra para encontrar Hara, e Kyotaro rapidamente percebe o que está acontecendo. Mas Yamada continua sem perceber nada e segue dando dicas de dieta para Hara. Ao ouvir isso, Kanzaki diz que gosta de garotas com um pouco de fofura, e Yamada finalmente percebe que está sobrando nessa situação. Nesse momento, Kyotaro deixa um livro cair enquanto espiava, e quando Hara diz que pode ser um gato, Kyotaro começa a agir como um pá para continuar escondido. Yamada percebe isso e se oferece para verificar o gato antes de deixar os pombinhos a sós para ficarem mais próximos. Depois, ela ajuda Kyotaro fazendo barulhos de gato junto com ele até que os pombinhos finalmente vão embora, e Yamada diz o quanto está feliz que o plano deu certo antes de sair. Mais tarde, naquele dia, Kyotaro está indo para casa quando vê uma banca de revistas e se lembra que Yamada está na edição deste mês da Young Dummy Mummies. No entanto, seu uniforme só chamaria atenção, então ele volta bem mais tarde com roupas normais. Quando está prestes a pegar a revista, Yamada aparece também com roupas normais, então Kyotaro se esconde para que os leitores a reconheçam e a tratam as únicas pessoas interessadas na revista dela e eventualmente vai embora também. Então Kyotaro compra algumas cópias para ajudá-la. Mais tarde naquela noite, Kyotaro fica chocado ao ver como Yamada está diferente na revista, mas mesmo assim passa a noite toda se aliviando olhando para o rosto. No caminho da escola, ele leva outro susto ao ver Yamada com um playboy experiente chamado Nanjo. A princípio, Yamada obviamente não se interessa pelo papo de galã dele, e Kyotaro até fica um pouco animado com isso, até que Nanjo consegue fazê-la rir. Enquanto Kyotaro segue lentamente, Nanjo pede o número da Yamada. Kyotaro perde o controle de repente e manda sua bicicleta voando na frente deles, sem perceber que Chihiro estava logo atrás dele. Depois que Chihiro corre até eles e conta para Yamada, Kyotaro entra em pânico e diz que acelerou sem querer.
Surpreendentemente, Yamada cai na risada e diz que ele é muito engraçado, um elogio que faz o coração cheio de ódio de Kyotaro se encher de vida nova. Dias depois, Kyotaro tá de volta à biblioteca observando Yamada de forma estranha enquanto ela abre um novo lanche para comer. De repente, ela se levanta e sai correndo para pegar um pouco de água para o lanche, mas quando volta, parte da água acaba derramando. Enquanto ela corre para buscar mais água, Kyotaro começa a limpar a bagunça que ela fez, mas ela volta rapidamente e pede desculpas por não ter limpado. Quando ela corre de novo para pegar mais água, ele se pergunta por que ela simplesmente não pega um copo, até perceber que a sala de economia doméstica fica bem longe. Faltando 3 minutos para o recreio acabar, Kyotaro de repente sai correndo e consegue pegar um copo na sala de economia doméstica. No entanto, ao voltar, ele percebe que Yamada só estava colocando mais água porque precisa de muita para fazer o lanche fofinho dela. Para não parecer um bobão, ele vai até lá e serve um copo de água para si mesmo. Depois, Yamada dá para ele os restos microscópicos do doce dela, tratando de novo como um lixeiro não remunerado. No dia seguinte, na sala de aula, Kyotaro observa a Yamada conversando com as amigas e se pergunta por que ela sempre almoça sozinha se tem tantas amigas. Enquanto ele começa a pensar que ela sabe sobre o plano dele de acabar com ela, Yamada pede para as amigas trocarem de camisa porque tá encharcada de suor. Isso dá uma ideia para Kyotaro. Mas os virgãos sem noção atrás dele já estão um passo à frente, bolando um plano para ver os peitos da Yamada através da camisa molhada. O líder bobão do grupo, Sho, decide agir, mas Kyotaro deixa o estilete cair, então Sho o ajuda a pegar. Então Kyotaro o impede, mas antes que Sho consiga seu bilhete só de ida para o céu, as garotas vão embora. Kyotaro então observa enquanto Chihiro carrega Yamada e percebe por que todo mundo diz que Chihiro é o namorado da Yamada. Mais tarde naquele dia, Kyotaro encontra Yamada na biblioteca, e quando ela pede para usar o leque dele, ele desliza o leque até ela, tentando evitar contato próximo. No entanto, Yamada comenta que o leque tá com cheiro muito bom e diz pra ele ir lá sentir também. Kyotaro concorda e se aproxima, só pra ter seus neurônios fritados ao ver o maiô dela através da camisa molhada. Antes que ele consiga processar o que acabou de acontecer, Yamada recebe uma ligação da Chihiro e de repente se esconde debaixo da mesa, fazendo Kyotaro sentar bem na frente dela. Enquanto o virgão baixinho luta para controlar o próprio pau, Chihiro entra, percebe os petiscos na mesa e se junta a Kyotaro, que oferece um pouco para ela. Depois de recusar, ela começa a explicar que a Yamada sempre comeu petiscos escondida para protegê-la. Isso explica a obsessão recente da Yamada pela biblioteca e faz Kyotaro perceber que ele nunca foi prioridade. Então o Chihiro continua elogiando a Yamada, até que ela aparece debaixo da mesa e oferece uma carona nas costas pro Chihiro. Assim que elas saem, Kyotaro corre pro banheiro masculino para dar um jeito no próprio pau. Dias depois, a escola inteira tá lotada de alunos trabalhando nas apresentações pro festival cultural. A turma do Kyotaro tá trabalhando em uma espécie de casa assombrada, e como ele manda muito bem nos desenhos, Yamada pede para ele ajudar a Hara com o cartaz. Depois de aceitar, Kyotaro se junta a Hara e logo percebe os atributos avantajados dela balançando por baixo da camisa. Enquanto ele fica hipnotizado pelo ritmo suave, Yamada aparece do nada e quase faz ele ter um ataque do coração. Felizmente, Chihiro aparece e salva ele da beleza assustadora dela, assim ele consegue se concentrar no trabalho com Hara. Depois de um tempo, Hara sai para lavar os baldes de tinta, mas aí Yamada volta e percebe que pintaram o nome dela em uma das lápides. Ao ver isso, Sho agarra Kyotaro e exige saber o que ele estava pensando, mas Kyotaro sabe que foi a Hara. Para salvar a garota plus size da raiva de todo mundo, Kyotaro diz que foi ele, mas antes que Sho possa quebrar a cara dele, Hara volta e diz que foi ela quem fez isso, junto com outros nomes de colegas aleatórios. Todos percebem que não foi um ataque contra Yamada, e Hara pede desculpas por ter sido criativa demais. Kyotaro então tenta ajudar ela a cobrir os nomes, mas aí Yamada se ajoelha bem ao lado dele e diz que sente muito. Bem mais tarde, Kyotaro tá na torneira se perguntando por que ela pediu desculpas, quando ela aparece de novo e diz que talvez precise de um pouco mais de vermelho para deixar a fantasia ainda melhor. Kyotaro rapidamente sugere usar um tom bem mais escuro para ficar melhor, só para ficar chocado quando ela se aproxima e pede para ele pintar o rosto dela. Em vez de transformar ela em um toaster strudel, Kyotaro dá leves batidinhas no rosto dela com um pincel e sai correndo. No dia seguinte, o festival começa e, como sempre, Kyotaro encontra um cantinho tranquilo para assistir de longe. Pouco depois,
Kyotaro ouve uma voz familiar e vê o playboy, Nanjo, com seus amigos. Depois que eles saem com Yamada e suas amigas, Kyotaro começa a segui-los, até que dois desconhecidos bloqueiam seu caminho. Ele então passa por várias salas de aula e acaba esbarrando em Yamada na saída. Ele entra em pânico, como sempre, mas então Yamada o leva para uma sala onde estão mostrando um mapa da cidade deles de 90 anos atrás. Depois de encontrar o bairro dela, Yamada pergunta a Kyotaro onde fica a casa dele, então ele aponta e ela fica animada ao descobrir que moram perto um do outro. Para evitar o olhar penetrante dela, Kyotaro sugere tirar uma foto, mas Yamada pega o celular e tira uma selfie com o virgem apavorado. Felizmente, Chihiro aparece para puxar Yamada enquanto Kyotaro segura o celular como se tivesse encontrado ouro. Dias depois, Kyotaro começa a desenhar um livro, e claro, sua heroína se parece exatamente com a Yamada, que está olhando pela janela, completamente alheia ao maníaco assassino que a observa. Depois das aulas, Kyotaro acaba na enfermaria por causa de uma dor de cabeça, então a enfermeira diz para ele tirar um cochilo rápido. Nesse momento, Kyotaro vê o nome da Yamada nos sapatos bem ao lado da cama dele, mas se convence de que é algum baixinho esquisito da turma. No entanto, quando a enfermeira sai, ela acidentalmente mexe nas persianas, e Kyotaro surta porque é, na verdade, a Yamada. Ao vê-la dormindo, ele percebe que é a oportunidade perfeita para mandá-la pro além, mas ela de repente abre os olhos. Ele entra em pânico, mas Yamada abre ainda mais as persianas e diz que não se importa se for ele quem está olhando para ela. Ela então pergunta por que ele está ali, e depois que Kyotaro menciona sua dor de cabeça, ela enfia a mão no short para pegar um doce e um analgésico para ele. Depois de agradecê-la, Kyotaro vai até a torneira e vê que Yamada acabou de usar o copo, o que significa que ele está prestes a beijá-la indiretamente. No entanto, como o virgem esquisito demora uma eternidade só para pegar o copo, Yamada melhora e sai correndo para a aula, deixando Kyotaro, que então percebe que ela esqueceu a camisa. Depois de lutar com seus próprios demônios por alguns minutos, Kyotaro decide continuar seu cochilo, mas a enfermeira volta e também vê a camisa da Yamada, então ela joga a camisa para Kyotaro, dizendo para ele devolver quando voltar para a sala. Sem pensar, o tarado depravado se vira e passa os minutos seguintes absorvendo o cheiro da Yamada antes de voltar para a sala. Assim que ele chega lá, Yamada sai correndo, então ele tenta devolver a camisa, mas ela só se importa com o doce que deixou na enfermaria. Bem mais tarde, na sala de aula, Kyotaro está tentando desenhar de novo quando Sho e seus amigos decidem que é o momento perfeito para descobrir se as meninas também se masturbam toda noite. Para descobrir isso, Sho decide perguntar para elas, mas todas lançam olhares maldosos e ele quase se mija antes de pedir para ver como estão limpas as unhas delas. Depois de voltar para os amigos, eles decidem bolar um novo plano para se aproximar das garotas. Momentos depois, Sho entrega um bilhete para Kyotaro passar para Yamada, e Kyotaro entra em pânico, sabendo que provavelmente é alguma besteira depravada. Para se salvar, Kyotaro entrega para Yamada o desenho que fez dela e sai correndo. É aí que ele percebe que o Sho só queria conseguir as redes sociais da Yamada. Muito tempo depois, Kyotaro está de volta ao seu lugar, achando que o pior já passou, quando o Sho aparece com outro plano para descobrir qual posição as garotas mais gostam. Ele então vai até elas e diz que quer fazer um teste de personalidade, mas na verdade é só o jeito estranho dele descobrir quem prefere por trás ou por cima. Kyotaro entra em pânico de novo, se perguntando como Yamada vai reagir a isso, mas logo as garotas percebem as intenções estranhas do Sho. Elas então chamam o resto da turma dele para participar do teste, e os cabeça de vento vão se revezando para expor seus desejos esquisitos. Depois disso, Kyotaro volta para a biblioteca e fica pensando em quão preciso era mesmo o teste de posições do Sho, até que vê um lanche em cima da mesa e percebe que a Yamada tinha acabado de passar por ali. Nesse momento, ela entra e vai direto para a mesa, mas para por um instante e vai até o Kyotaro. Depois que ela pega a mão dele por cima e a abre, Kyotaro desaba porque, de acordo com o teste do Sho, Yamada é uma mamãe agressiva que adora pular em bastões tipo o que ele tem nas calças. No dia seguinte, durante um treino de basquete, Kyotaro decide se isolar como sempre, mas acaba levando uma bolada e tenta revidar. No entanto, ao perceber que era Yamada, ele freia e devolve a bola calmamente para ela antes de sentar sozinho encostado na parede. Momentos depois, ele percebe que Yamada estava olhando para ele, mas então ela leva uma bolada feia no rosto e acaba cercada por todo mundo. Depois que levam ela para a enfermaria, o instinto de fã do Kyotaro fala mais alto e ele segue o rastro de sangue dela até a enfermaria. Já lá dentro, ele se esconde debaixo de uma cama e ouve enquanto Yamada liga para a mãe e começa a chorar muito porque tem um ensaio fotográfico marcado para o dia seguinte.
Kyotaro também fica emocionado, mas então Yamada tenta pegar um guardanapo e acaba deixando cair o desenho que ele fez, que ela já tinha até colocado em uma moldura. Ao ver isso, Kyotaro começa a lembrar de como se sente toda vez que vê o rosto dela e, no fim das contas, percebe que realmente gosta da Yamada. Mais tarde, na sala de aula, Shou aparece com um pouco da lã ensanguentada que Yamada usou, e isso faz Kyotaro surtar, mas ao se levantar, as manchas de sangue de quando ele a seguiu ficam visíveis, então ele se senta para escondê-las. No dia seguinte, Yamada aparece na escola como sempre e explica o que aconteceu com o nariz dela enquanto todo mundo começa a perguntar. Depois, quando chega à sala de aula, ela explica que não pôde mais fazer a sessão de fotos e fica emocionada porque uma fratura grave no nariz poderia ter acabado com a carreira dela. Mais tarde, Kyotaro a vê chorando perto da escada e percebe que ela está sem lenços. Então ele vai até a biblioteca e deixa lenços em todas as mesas para não parecer um perseguidor. Eventualmente, Yamada aparece e usa os lenços para comer seus lanches, mas Kyotaro não se importa, contanto que ela não esteja mais chorando. No dia seguinte, enquanto caminha para a escola, Kyotaro entra em pânico porque ainda está tentando entender esses novos sentimentos que tem por Yamada. Bem mais tarde, durante o almoço, ele continua observando ela como sempre e percebe que uma das amigas dela, chamada Rin, está fazendo o mesmo. Nesse momento, Yamada coloca uma caixa inteira de leite na bolsa e quando as outras meninas perguntam sobre o leite dela, ela diz que já tomou tudo. Poucos minutos depois, Kyotaro está de volta à biblioteca, observando Yamada enquanto ela tira o leite para um lanche rápido. No entanto, quando ele vê que ela está prestes a despejar tudo dentro da caixinha de leite, ele a impede e sugere usar uma tigela. Yamada então diz para ele pegar uma na sala de economia doméstica, e o cara sem vergonha sai correndo na hora. No entanto, ela corre atrás dele para pará-lo e sugere que eles vão juntos em vez disso. Pouco depois, eles chegam à sala de economia doméstica e a encontram fechada, então Yamada tenta seguir com sua ideia inicial, mas Kyotaro a impede de novo antes de irem para o laboratório de ciências usar um frasco. Depois que ele usa sua magia de nerd para medir as porções, Yamada mistura tudo antes de enfiar o dedo no líquido rosa para experimentar. Em seguida, Yamada tenta despejar o resto na própria garganta, mas um professor entra na sala, fazendo com que ela engasgue e derrame tudo em si mesma. Logo depois disso, os dois estão cumprindo um castigo pelo incidente no laboratório quando Kyotaro vê Rin andando de um lado para o outro ao redor de Yamada. Assim que ela tenta dizer algo, Yamada deixa cair o pano de limpeza e rapidamente puxa Chihiro para ir pegar. Então, outra colega chamada Serena pergunta a Rin se ela finalmente pediu desculpas para Yamada, mas Rin fica irritada com ela por ficar seguindo Yamada como um cachorrinho perdido e agir como se fosse a Kim Kardashian da escola. No dia seguinte, Rin aparece na biblioteca para retomar seu andar nervoso, e Kyotaro percebe rapidamente, então decide dar a ela uma chance de conversar com Yamada. No entanto, Yamada de repente pede a opinião dele sobre um aplicativo de troca de fotos que ela descobriu. Quando ela começa a perguntar se ele quer tirar uma foto, ele fica nervoso e diz que não gosta dessas coisas antes de sair correndo. Depois que Serena rapidamente o puxa para o lado para assistir, Yamada finalmente percebe Rin e conta para ela sobre o aplicativo de fotos. Então Rin se junta a ela na mesa e concorda em tirar uma foto juntas, mas aí Yamada comenta que ela poderia fazer careta se o nariz não tivesse machucado. Isso faz Rin se sentir culpada, então ela começa a pedir desculpas, mas Yamada fica confusa porque não faz ideia do que Rin está se desculpando. Quando Rin finalmente diz que foi ela quem jogou a bola, Yamada fica surpresa e diz que ela não precisa se desculpar. Ela então tenta dividir alguns lanches e acaba derrubando todos os seus doces, então Serena se junta a elas para ajudar a limpar. Mais tarde naquele dia, no caminho de casa, Kyotaro percebe o quanto Yamada pode ser distraída às vezes, bem na hora em que ela sai de uma loja e fica animada ao ver a bicicleta nova dele. Ele fica nervoso como sempre e esquece como falar até que ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela. Depois que ele concorda, Yamada senta de um jeito que faz a espada do Kyotaro formigar e entrega para ele a tampinha do seu lanche, um ritual com o qual o simpaz nervoso já está acostumado a essa altura. Como sempre, ele ignora e começa a pedalar, desesperado para manter os pensamentos intrusivos sob controle. Enquanto estão andando, Yamada conta para ele que pretende entrar em um novo clube já que foi proibida de jogar basquete. Quando ela sugere o clube de dados e pergunta a opinião do Kyotaro, ele mal responde antes de parar no sinal vermelho e se perguntar como conseguiu conversar com ela até agora. Nesse momento, ele vê uma delegacia e teme que, se forem pegos, a carreira de modelo da Yamada vá por água abaixo. Então Yamada pergunta a opinião dele sobre o melhor sabor para o lanche que está comendo, e quando ele escolhe o de sempre, ela pergunta se ele tem medo de mudar um pouco. Isso dá um pouco de confiança para Kyotaro, então ele volta a pedalar e segue até chegarem no baile da Yamada.
Depois de descer da bicicleta, Yamada dá um lanche inteiro para Kyotaro como forma de agradecimento e, após o maior choque da vida dele, Kyotaro entrega a tampa para ela. No dia seguinte, na aula, o professor diz que está procurando quem deixou uma embalagem de lanche no lixo da biblioteca, e todo mundo imediatamente olha para Yamaha. No entanto, quando o professor pergunta para ela, Yamada nega, dizendo que não poderia ser ela, então o professor pede para ela ir até a sala dos professores depois. Dias depois, Kyotaro está em um restaurante com sua irmã mais velha, Kana, rezando para que ninguém da escola o veja, quando Yamada passa com as amigas e cruza o olhar com ele. Depois que as meninas se sentam e começam a tagarelar, Kana continua tratando Kyotaro como um cachorrinho perdido, então ele decide comprar alguma coisa só para escapar dela. No momento seguinte, Yamada esbarra nele e finge que estava apenas procurando o banheiro, mas então Kyotaro lembra a ela que todos os banheiros ficam no andar de cima, de onde ela acabou de vir. Depois que ela disfarça, dizendo que foi um engano e vai embora, o virgão cabeça de vento percebe o que acabou de acontecer, mas se convence de que ela não teria ido até lá só para falar com ele. Ele então compra um sorvete extra, planejando dar para Yamada, mas quando ela passa por ele, seu cérebro dá um bug porque ele nunca imaginou que ela cheirasse tão bem fora do uniforme escolar. No dia seguinte, na escola, Kyotaro espera do lado de fora da sala dos professores, se perguntando onde está Yamada, até que ela aparece e implora para ele entrar com ela porque tá com medo de ir sozinha. Ele concorda, então eles entram e o professor começa sua investigação sobre os pacotes de lanche, dizendo que já sabe sobre um incidente no laboratório de ciências, então Yamada nem deveria pensar em negar. No entanto, Kyotaro a defende, dizendo que o vício dela em lanches não significa que ela seja culpada dessa vez, porque ela não teria problema nenhum em admitir se fosse. O professor concorda, então eles se viram para sair, mas ele de repente para Kyotaro e dá um tapa nas costas dele antes de dizer que ele nunca foi tão expressivo assim antes. Depois que eles saem da sala, Yamada oferece um lanche para Kyotaro como agradecimento, e depois que ele pega o fiapo que ela acha que é um doce, ela diz que eles deveriam continuar conversando como amigos antes de sair correndo. Dias depois, Kyotaro está sentado, perdendo neurônios porque chegou a hora do evento de trabalho em grupo, onde eles têm que se dividir em grupos de 6. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a única opção dele é entre o grupo da Yamada ou os 3 perdedores depravados atrás dele. Quando Sho pede para ele se juntar ao grupo deles, Kyotaro aceita, achando que está a salvo das garotas. Mas aí Kanzaki diz que quer entrar no grupo da Hara, enquanto Sho obviamente quer ficar com a Yamada e as amigas dela. No momento seguinte, Sho leva eles para conhecer as garotas, assim eles podem escolher 2 para completar o grupo. Serena rapidamente diz pro Sho esquecer qualquer chance de entrar no grupo delas, antes das meninas decidirem votar em qual dos garotos vai entrar. Ao ouvir isso, Kyotaro acha que já garantiu a vaga, mas, surpreendentemente, elas escolhem o Kanzaki. Quando Kanzaki fica olhando para Hara, Yamada percebe e diz que eles também têm que deixar ele decidir. Nesse momento, Kyotaro diz para Kanzaki que ele combina mais com um grupo como o da Hara, porque todo mundo lá é nerd como ele. Ele argumenta que o Kanzaki vai se encaixar perfeitamente com eles e não vai precisar se preocupar com as notas enquanto estiver lá. Depois que Kanzaki concorda, Sho usa esse argumento para dizer que ele e Kyotaro combinam com as garotas, já que os dois têm o cérebro do tamanho de um camarão. Com isso, todos concordam, mas então Yamada sussurra para Kyotaro que ela inventou tudo aquilo. Bem mais tarde, Kyotaro está na biblioteca se perguntando se Yamada percebeu o plano dele de ficar no mesmo grupo que ela. Nesse momento, Hara entra e se junta a Yamada, que então diz para ela parar de se preocupar com lanches, já que Hara gosta de mulheres com um pouco mais de carne nos ossos. Hara fica envergonhada com isso, mas quando Yamada pergunta como as coisas estão indo com Kanzaki, ela conta tudo, dizendo até que foram fazer compras juntas recentemente. Kyotaro continua observando as duas, achando que é só papo de menina, até que Hara pergunta se ela já namorou alguém. Ele entra em pânico, achando que ela vai descrever alguém como Gojo, mas Yamada diz que na verdade nunca namorou antes. Ela então faz Hara sentar pertinho dela antes de compartilhar sua música e dizer que isso é tudo que ela gostaria em um relacionamento. No momento seguinte, Yamada decide tirar uma selfie enquanto coloca a mão no bolso da Hara, mas aí um salgadinho cai, revelando o motivo pelo qual a dieta da Hara nunca funciona. Depois que Yamada deixa ela aproveitar o salgadinho, elas tiram a foto e Hara entra em pânico porque o olhar assustador do Kyotaro aparece visível entre as prateleiras. Momento depois, eles o encontram e Yamada explica que eles estão sempre juntos na biblioteca, mas Kyotaro diz que começou a ir antes da Yamada só para evitar as acusações de ser um stalker estranho. Horas depois, todo mundo vai embora, compartilhando um guarda-chuva para evitar a chuva.
Enquanto isso, Kyotaro sai usando sua capa de chuva, se perguntando como eles conseguem socializar tão facilmente. No momento seguinte, Yamada aparece e pergunta se pode pegar emprestada a capa de chuva dele para dar uma corridinha até a loja e comprar um guarda-chuva. Como era de se esperar, Kyotaro concorda e fica surpreso ao ver como a capa ficou perfeita nela. No entanto, depois que Yamada sai correndo, Kyotaro vê a bolsa dela e percebe rapidinho que ela esqueceu de levar o cartão para pagar. Momentos depois, Yamada ouve alguém chamando seu nome e se vira para ver Kyotaro já encharcado, explicando que estava abraçando a bolsa dela para mantê-la seca. Ela então estende as mãos sobre a cabeça dele para oferecer uma espécie de proteção antes de dizer para ele pegar a carteira no bolso de cima. Ao mexer na bolsa, Kyotaro pega um guarda-chuva perfeitamente funcional, mas Yamada imediatamente diz que está quebrado antes de pegar a carteira e sair correndo. Vários minutos depois, Kyotaro fica se perguntando por que ela mentiu sobre o guarda-chuva quando ela finalmente volta com um novo e uma sacola cheia de lanches. Isso faz ele pensar que ela nunca quis realmente dividir o guarda-chuva e só queria comprar lanches, mas então Yamada começa a perguntar se ele gosta de chocolate com menta. Antes que ele possa responder, Yamada diz que o tempo dele acabou e lhe dá um chocolate por ter participado. Por algum motivo, esse gesto simples faz Kyotaro perceber que realmente tem sentimentos por ela, então ele rapidamente veste o casaco e sai correndo. Dias depois, finalmente chega o dia da visita ao local de trabalho, e enquanto as meninas passam a maior parte da manhã discutindo como sempre, Kyotaro se arrepende de ter sido colocado em dupla com Shou. Depois de entrarem na editora, eles conhecem o guia do tour, que então mostra para eles todos os desenhos e projetos recentes. Como era de se esperar, Shou não perde tempo nenhum procurando pelas coisas relacionadas à trama, enquanto Kyotaro faz o possível para parecer descolado na frente da Yamada. Eventualmente, o guia leva todos para ver alguns rascunhos de mangás populares, e mais uma vez, Kyotaro tenta agir com indiferença até que mostra um rascunho original da série Baki. Ele começa a se contorcer, lutando para manter a pose, mas então Yamada percebe e o puxa para ver os rascunhos de perto. Depois que o tour termina, eles entram no elevador para ir embora, mas um gordão ocupa todo o espaço, e Yamada acaba se apertando contra Kyotaro. O virgão inexperiente entra em pânico, percebendo que não tem para onde olhar sem constrangimento, mas então fecha os olhos e se concentra no cheiro maravilhoso dela até o elevador parar. No entanto, depois que todo mundo sai, Yamada continua paralisada encarando Kyotaro até ele perguntar se tem algo errado. Ela rapidamente corre até Chihiro e enquanto continuam andando, ela segue falando sobre mangá e consegue fazer Kyotaro sair da sua concha. Porém, quando Yamada começa a falar sobre um mangá de menina que ela adora, Chihiro diz que alguém como Kyotaro nunca leria isso, e as duas começam a rir. Momentos depois, Kyotaro para usar o banheiro masculino e fica irritado consigo mesmo por acreditar que alguém como a Yamada poderia gostar dele. Depois, ele a encontra do lado de fora e, ao perceber que estão sozinhos, eles correm para pegar o trem, mas acabam chegando um pouco tarde demais. Kyotaro imediatamente para respirar e sugere esperar pelo próximo trem antes de se virar e ver que Yamada já tá chorando muito. Depois de conseguir fazê-la sentar, ele entra em pânico, achando que há um motivo pelo qual ela tá chorando, porque ninguém ficaria animado por ter ficado preso com o esquisitão da turma. No entanto, ao perceber que as lágrimas dela estão chamando a atenção, ele compra uma bebida na máquina de vendas e entrega para ela, na esperança de melhorar o humor dela. Felizmente, isso funciona, e alguns minutos depois eles finalmente conseguem pegar outro trem. Depois que mais pessoas entram no trem, Kyotaro tenta se afastar dela, mas Yamada o agarra por trás dizendo que não quer se separar dele de novo. Enquanto segura, ela comenta sobre a situação da Hara com Kanzaki e fala sobre como seria louco namorar um colega de classe. Então ela diz que preferiria manter esse tipo de relacionamento em segredo, mas quando pergunta a opinião do Kyotaro, ele trava, pensando em como a resposta dele pode afetar o relacionamento dos dois. Minutos depois, eles finalmente se reencontram com o resto do grupo, e Chihiro imediatamente começa a pedir desculpas para Yamada por não ter prestado atenção suficiente para perceber que eles tinham se separado. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã, a irmã do Kyotaro comenta que ele começou a falar mais sobre a escola recentemente e pergunta por que ele gosta tanto, mas Kyotaro fica nervoso e decide sair para a escola. No caminho, ele percebe que a Yamada é o motivo pelo qual ele gosta de ir para a escola ultimamente. No entanto, como ela e Chihiro estavam rindo no outro dia, ele decide guardar seus sentimentos para si mesmo para não se machucar.
Alguns minutos depois, ele chega à escola e percebe que Yamada tá esperando alguém no portão, então tenta passar direto, achando que não é com ele, mas Yamada segura a bicicleta dele e entra junto com ele. Ela então lhe entrega um monte de mangás, o que faz com que ele perceba que ela não estava realmente zombando dele no outro dia. Depois de concordar em ler os mangás, Kyotaro pergunta a Yamada por que ela não esperou para entregá-los mais tarde. Então ela explica que não estará na biblioteca porque vai sair mais cedo para um trabalho. Então ele a lembra de que ela estava esperando alguém no portão e Yamada concorda nervosamente antes de ir embora. No dia seguinte, Kyotaro está na biblioteca lendo o mangá e esperando não ter companhia nenhuma, quando Yamada aparece para perguntar sobre o progresso dele com o livro. No momento em que ela pega o mangá, ele fica preocupado porque está lendo uma cena cheia de reviravoltas, mas quando tenta puxar de volta, acaba com o rosto enterrado nos peitões premium da Yamada. Depois que os dois pedem desculpas um ao outro, Yamada se vira para ir embora, mas ele a impede e pergunta se ela vai à escola amanhã, deixando um sorriso no rosto dela quando responde que sim. No dia seguinte, Yamada aparece como prometido e conversa sobre o livro com Kyotaro enquanto ele lava as mãos. Depois, os dois vão para a sala de aula, sem perceber que ela estava observando os dois, chocada o tempo todo. Bem mais tarde, Kyotaro tenta continuar lendo perto da escada, mas Shou aparece e começa a perguntar sobre o relacionamento dele com a Yamada. Kyotaro entra em pânico, achando que Shou tá prestes a acabar com os poucos neurônios que ele conseguiu conquistar, mas Shou diz que só tá curioso sobre o status de relacionamento da Yamada, porque talvez ele tenha sentimentos de verdade por ela. Curioso, Kyotaro pergunta como ele descobriu esses sentimentos tão fortes, e Shou basicamente diz que quando um cara não consegue mais se aliviar pensando em uma garota, é porque ele tem sentimentos de verdade. Enojado, Kyotaro pergunta quais outras coisas ele gosta na Yamada, esperando uma resposta significativa, mas Shou começa a descrever o quanto o corpo da Yamada é atraente. Bem mais tarde, Kyotaro encontra a Yamada na biblioteca e os dois ficam se perguntando por que alguém deixou uma placa de proibido comer na biblioteca, já que isso já é contra as regras. Para resolver esse mistério, eles vão juntos até a sala dos professores e perguntam para a professora da biblioteca, que então explica que só viu um papel de bala no chão e achou necessário lembrar todo mundo das regras. Muito tempo depois, na biblioteca, Kyotaro fica triste porque talvez seja a última vez que ele vê Yamada na biblioteca. Mas, surpreendentemente, ela tira um pacote novo de chocolate e começa a comer, apesar das novas regras. Isso deixa Kyotaro um pouco aliviado, mas antes que ele possa assimilar tudo, ele vê o professor saindo das estantes e rapidamente aperta o chocolate até derreter na mão da Yamada. Por sorte, o plano dele dá certo, porque o professor acha que eles são só um casal estranho da escola e vai embora correndo, mas Kyotaro fica envergonhado e pede desculpas para Yamada. Quando ela manda ele sair, Kyotaro aceita seu destino e diz pra ela pegar leve nos doces antes de ir embora, pensando que essa é realmente a última vez que ela vai tolerar o jeito esquisito dele. No entanto, já no dia seguinte, ele encontra a Yamada de volta na biblioteca, animada para ler ainda mais e dizendo que, na verdade, diminuiu a quantidade de doces que trouxe. Alguns dias depois, todos os alunos se reúnem na pista para um evento de maratona, e como era de se esperar, Hara quer ficar de fora dessa porque ela odeia queimar aqueles pneus enormes na barriga. Depois que Yamada diz que também odeia correr, Hara decide junto com ela, achando que estão no mesmo nível, mas Yamada rapidamente a deixa comendo poeira. Em seguida, ela começa a alcançar Kyotaro, que decide acelerar o passo para preservar sua dignidade como homem. Infelizmente, suas perninhas curtas só o levam até certo ponto, e Yamada logo alcança também, mas então Kyotaro percebe que a camisa dela está do avesso. Depois que ele avisa, Yamada joga a jaqueta pra ele e começa a virar a camisa do lado certo enquanto ainda tá correndo. Kyotaro vê tudo isso e começa a ter um pouco mais de ação nas calças. Então diminui o ritmo para manter o controle. Em certo momento, Yamada para, olha para trás e fica hipnotizada porque nunca conseguiu ver os dois olhos dele ao mesmo tempo. Felizmente, a corrida termina antes que Kyotaro perca a cabeça com o quanto ela tá bonita. Enquanto todo mundo recupera o fôlego, Yamada pede ajuda para Kyotaro para se levantar. Então ele dá a mão para ela e quase desmaia logo depois de tão chocado que ficou ao tocá-la. Quando eles voltam para a sala, Kyotaro ainda tá obcecado com o toque quando percebe que ainda tá com a jaqueta dela, enquanto ela tá segurando a dele. Ele fica preocupado porque todo mundo na sala vai tratar ela mal se descobrirem que ela tá usando a jaqueta do maior nerd. Pra piorar, Chihiro começa a falar que nunca trocaria de jaqueta com um garoto dessa turma porque todos são os perdedores mofados. Minutos depois, começa uma nova aula e o professor chama Sho pra resolver uma questão, mas Kyotaro se oferece pra fazer no lugar porque sabe que Sho vai ser o primeiro a perceber que Yamada tá usando a jaqueta dele. Enquanto resolve a questão,
Kyotaro tenta dar um sinal para Yamada perceber que tá usando a jaqueta dele, mas ela continua sem notar até o professor avisar que Kyotaro errou a resposta. Kyotaro então passa o resto do dia preocupado com a reputação de Yamada, até que ela o chama na enfermaria dizendo que, no fim das contas, percebeu a troca acidental. Então, justo quando ele acha que o pior já passou, Yamada sugere que meçam a altura um do outro e o empurra para a régua de medir, colocando os peitos bem na cara dele enquanto tenta ver a altura. Como sempre, Kyotaro dá um jeito de sair dessa situação, mas acaba em uma ainda pior, porque agora é ele quem tem que medir a Yamada. Surpreendentemente, Kyotaro consegue passar por isso sem gozar nas calças. No dia seguinte, na aula, Kyotaro descobre que Yamada conseguiu um papel principal em um filme que vai estrear, e fica preocupado porque ela vai contracenar com um ator gato que todas as garotas já adoram. No entanto, enquanto todo mundo comemora a notícia, Kyotaro percebe que Yamada parece um pouco chateado. Nesse momento, o professor aparece e diz que, depois de hoje, eles terão uma nova organização dos lugares na sala. Depois de explicar o novo sistema, ele chama os alunos para pegarem cartas aleatórias de uma tigela, que tem os novos lugares escritos nelas. Depois que Kyotaro vai para o seu novo lugar, ele reza aos deuses inimigos para finalmente sentar ao lado do seu verdadeiro amor. Mas, infelizmente, Yamada acaba ficando uma carteira à frente enquanto Shou consegue sentar ao lado dela. Felizmente, ele acaba ficando com a Hara como parceira de carteira e pensa que não vai ser tão ruim, até que começa uma nova aula e a altura absurda da Yamada o impede de enxergar o quadro. Para piorar, Shou imediatamente tenta se aproximar da Yamada, dizendo que esqueceu o livro só para poder usar o dela. Depois que Kyotaro encontra o livro do Shou e diz para ele usar aquele em vez do dela, Yamada percebe que ele tá com ciúmes e começa a provocá-lo por causa disso. No entanto, poucos minutos depois disso, Hara se oferece para compartilhar suas anotações com Kyotaro, e isso deixa Yamada extremamente enciumada. Quando a aula termina, ela pergunta ao Kyotaro se ele tá gostando do novo lugar, e ele responde que tudo que consegue ver na aula é ela. Assim que ele percebe o que acabou de dizer, Hara volta dizendo que falou com o professor para eles trocarem de lugar de novo. Bem mais tarde, na biblioteca, Kyotaro menciona o filme para quebrar o clima estranho, e isso funciona muito bem porque Yamada fica animada para falar sobre o papel dela. Isso faz com que ele perceba que ela só estava chateada antes porque ninguém realmente perguntou o que ela faria no filme. Depois de contar tudo sobre o papel para Kyotaro, ela lê sua única fala, que basicamente é chamar alguém de esquisito. No entanto, Kyotaro diz que ela precisa treinar um pouco mais, então ela continua praticando com ele até que ele percebe que estão chamando a atenção dos outros alunos. Eles sugerem irem para um lugar mais reservado, e, de alguma forma, eles acabam em um depósito silencioso, com ele parado bem na frente do gatinho dela. Depois que ele pergunta quando o filme vai sair, Yamada explica que provavelmente vai demorar uns 2 anos para ficar pronto. Kyotaro então se pergunta como será o relacionamento deles até lá, antes de Yamada perguntar se ele vai assistir ao filme. Depois que ele diz que sim, ela fica animada para ir embora e fala que não pode mais chamá-lo de esquisito. Mais tarde, à noite, Kyotaro fica animado para assistir ao show amador em que Yamada conseguiu um papel há um tempo. Mas quando o show termina, ele percebe que ela basicamente é uma figurante que nem aparece direito. No dia seguinte, na aula, tudo volta ao normal, e Kyotaro rapidamente percebe que tudo isso faz parte da jornada de Yamada para se tornar uma atriz de sucesso. Alguns dias depois, Yamada entra correndo na sala de aula, em pânico, porque acabou de saber que Chihiro ficou doente. Depois que as meninas explicam que é só uma gripe leve, Yamada decide usar Moeko como seu sofá humano por hoje. No entanto, quando Moeko pega nos peitos dela, Yamada pula para longe e diz que não gosta de ser agarrada, nem mesmo por outras gatas. Para ajudar Yamada a se sentir confortável, as meninas decidem desenhar um mapa do corpo dela para saber quais partes podem ser tocadas. Depois que termina, Shou decide limpar tudo, mas Kyotaro se oferece para ajudar só para poder memorizar o mapa do corpo da Yamada. No dia seguinte, Chihiro tá de volta à sala de aula reclamando que não foi bem o suficiente nas provas do meio do semestre, enquanto Yamada diz que só se importa em tirar a nota mínima para passar. Ela então pergunta para Chihiro como foram os últimos dias, e Chihiro continua reclamando de como é difícil acompanhar as tarefas da escola. Quando Yamada diz que as tarefas da escola têm sido bem fáceis ultimamente, Chihiro pergunta se ela começou a estudar em casa porque só tem besteira na cabeça, então a escola não deveria ser fácil. Depois de zoar ela por alguns minutos, Yamada leva para a biblioteca, onde Kyotaro vira seu tutor. Depois da sessão, Chihiro fica chocada com o quanto aprendeu com ele e pergunta para Yamada por que ele ainda não é seu tutor fixo. Yamada tenta disfarçar, dizendo que não é nada demais, mas Chihiro lembra ela de que a reunião de pais e mestres está chegando, então ela precisa melhorar as notas. Ela então se vira para Kyotaro, dizendo que ele está mandando muito bem como tutor.
Quando Chihiro pergunta se é por isso que ele entrou pro clube de processamento de dados, Kyotaro fica chocado e pergunta como ela sabe disso. Chihiro diz que Yamada vive falando dele toda vez que tem oportunidade, mas Yamada nega na hora, dizendo que também fala de um monte de outras pessoas. Chihiro então pergunta para Kyotaro como ele aguenta ter uma esquisita no espaço dele todo dia. Outro dia mesmo, elas saíram para comprar crepes e depois de sujar o rosto, Yamada começou a passar ainda mais, achando que de algum jeito ia sair. Ao ouvir isso, Kyotaro sorri e Chihiro percebe, mas Yamada segura e diz que é bem normal ele sorrir. Kyotaro tenta negar, mas então Yamada lembra ele do que aconteceu durante o evento do trabalho. Depois que Kyotaro diz que só foi pego de surpresa, Chihiro continua confusa, sem entender como o nerd da turma agora tá tão à vontade conversando com garotas. Enquanto isso, Yamada vai além, explicando todas as vezes que Kyotaro sorriu para parecer que ele na verdade é um cara bem normal. Alguns dias depois, começa a reunião de pais e mestres, e Kyotaro entra em pânico porque ser visto com a mãe é pior do que seu atual status de excluído social. Como se isso já não bastasse, quando ele finalmente encontra a mãe, ela tá sentada bem ao lado de Yamada e da mãe dela, que é super gata. Enquanto o Kyotaro imediatamente se esconde, a mãe da Yamada continua pegando no pé dela sobre postura, até que a mãe do Kyotaro menciona o nome dele enquanto se pergunta onde ele tá. Yamada ouve isso e começa a se aproximar toda animada, até que a mãe se apresenta como mãe do Kyotaro. Ainda tentando bancar a descolada, Yamada admite que conhece Kyotaro e diz que eles conversam um pouco, então a mãe dele oferece um docinho para ela. Depois da reunião, Kyotaro leva a mãe para fora da sala e tenta manter distância enquanto ela comenta que ficou surpresa quando os professores disseram que Kyotaro começou a conversar com pessoas de verdade na escola. Enquanto Kyotaro a ignora e continua andando, Yamada segue escondida e escuta enquanto a mãe dele comenta sobre o que aconteceu mais cedo. Quando ela começa a descrever Yamada como a garota mais bonita que já viu, Kyotaro concorda com ela, e Yamada fica surpresa com isso. Nesse momento, Kyotaro finalmente a vê, mas ela fica envergonhada e sai correndo, deixando Kyotaro que só fica aliviado por ela não ter zoado ele por ter dito aquilo. No dia seguinte, na biblioteca, Kyotaro se pergunta por que Yamada de repente quer sentar tão perto dele. Então ela pergunta se ele ainda chama a mãe de mamãe, mas Kyotaro fica desconfortável e lembra ela de fazer a lição de casa. Yamada concorda, mas depois de explicar que Chihiro começou a ter aulas extras em casa, ela pede para Kyotaro ajudá-la a estudar de novo. Ele aceita, então ela sugere começar por ciências, mas Kyotaro fica confuso porque ela acabou de pegar o caderno de história. Yamada então explica que tem 4 matérias nesse único caderno porque ela misturou tudo. Naturalmente, Kyotaro acha engraçado, mas segura o riso enquanto a professora da biblioteca passa e elogia eles por estarem se esforçando tanto. Nesse momento, Kyotaro vê o doce da Yamada e se lembra de quando a mesma professora os alertou para não comerem na biblioteca. Ele rapidão se lembra do quadro corporal da Yamada e dá um leve toque no ombro dela antes de sussurrar em seu ouvido para esconder o doce. Ele fica tão perto, faz o cérebro da Yamada dar um bug, então Kyotaro pega o doce e garante para a professora que não tá acontecendo nada de errado. Isso deixa a Yamada super envergonhada, mas claro, Kyotaro nem percebe e acha que fez algo para assustá-la. Minutos depois, na aula, Yamada acrescenta orelhas ao seu quadro corporal de pontos sensíveis. Mais tarde, naquele dia, Kyotaro fica encharcado pela chuva porque esqueceu a capa de chuva, mas no caminho, ele passa de bicicleta pela Yamada e imediatamente faz um giro de 360 graus. Depois de explicar o que aconteceu, Kyotaro se vira, achando que tá parecendo estranho para Yamada, mas ela puxa o rosto dele devagar e diz que pode ajudá-lo a ficar seco. No momento seguinte, ela despeja todas as compras no cesto dele e coloca a sacola de compras na cabeça dele. Naturalmente, ele recusa, então ela senta na bicicleta e se oferece para segurar o guarda-chuva enquanto ele pedala. Kyotaro quase aceita, mas depois de considerar o risco de carregar todo aquele bolo na chuva, ele recusa. E Yamada lembra que tem que trabalhar, então nem pode ir com ele. Minutos depois, Kyotaro tá quase chegando em casa quando percebe que Yamada esqueceu suas coisas, e uma delas é para aquele período especial do mês dela. Ele imediatamente volta e quase estoura as panturrilhas tentando alcançá-la a tempo. Por sorte, ele a encontra bem quando ela está prestes a sair. Depois de esfregar a cabeça e agradecê-lo, Yamada percebe os absorventes aparecendo para fora da bolsa e imagina que ele já a viu, então ela diz que ainda não é aquela época do mês. Ela explica que, na verdade, é para a mãe dela, mas Kyotaro fica nervoso de novo e lembra que ela tem trabalho a fazer antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, Kyotaro tá na cama, lembrando do que Yamada disse enquanto rola a página dela.
Então de repente ele adormece e passa a noite sonhando que está sendo perseguido por uma Yamada gigante. No dia seguinte, Kyotaro pega uma febre forte e acaba ficando sozinho em casa o dia todo. Mais tarde, ele ouve a campainha e ignora, achando que é algum vendedor aleatório. Mas depois de dar uma olhada na câmera e ver a Yamada, ele corre para fora para encontrá-la. Quando ela se aproxima e diz que só queria trazer um lanche para ele, Kyotaro se pergunta se ainda está sonhando e torce para nunca acordar. Depois que ela pergunta como ele tá e ele agradece, Yamada decide ir embora. Mas então Kyotaro finalmente toma coragem e pergunta se ela quer entrar para tomar um chá. Naturalmente ela aceita e o segue para dentro, e Kyotaro explica que eles vão ficar sozinhos porque sua mãe tá no trabalho. Ele então pega a chaleira para fazer chá, mas o fato de estar sozinho com Yamada começa a pesar, e ele quase derrama água por toda parte. No momento seguinte, Kyotaro fica preocupado com seu visual de desleixado e sobe para se trocar. No entanto, enquanto faz isso, a febre piora e ele desmaia no chão. Minutos depois, Yamada fica preocupada e sobe até o quarto dele, onde o encontra ainda desacordado. Ela rapidamente o ajuda a deitar na cama, mas enquanto coloca a camisa nele, Kyotaro acidentalmente cai nos seios dela. Surpreendentemente, Yamada o puxa para um abraço e o cobre antes de sair. Mais tarde naquela noite, Kyotaro acorda com a cara feia da irmã e encontra o bilhete que Yamada deixou para ele. Na manhã seguinte, enquanto toma café da manhã, a mãe de Kyotaro explica o quanto Yamada ficou animada ao saber que ele poderia ir para a escola no dia seguinte. Ao ouvir isso, Kyotaro sai imediatamente para a escola e logo encontra Yamada, que então esconde sua empolgação ao vê-lo e faz o possível para agir naturalmente. Quando Kyotaro começa a falar sobre o que aconteceu e como parecia um sonho, Yamada tenta arrancar dele todos os detalhes do que ele se lembra, mas Chihiro aparece, então Kyotaro deixa para lá. Dias depois, na biblioteca, Yamada pergunta a Kyotaro se ele usa o Line para conversar com os amigos, e ele responde nervoso que sim. Então, Yamada mostra para ele um monte de figurinhas que ela usa e pergunta se ele gostaria delas, mas o cabeça lenta recusa. Apesar disso, Yamada tem outra ideia e pergunta se o grupo de processamento de dados dele tem um grupo de conversa, mas Kyotaro diz que não faz ideia porque nunca o convidaram. Bem mais tarde, na aula, Moeko começa a reclamar de estar solteira e diz que precisa arrumar um namorado antes do Natal, mas as meninas ignoram ela. No entanto, quando ela sugere trocar números com todos os garotos da sala, Yamada de repente concorda e vai direto até Kyotaro. No momento seguinte, Moeko a impede e pega o número do Kyotaro em vez disso, dizendo que a Yamada deveria conversar com caras insignificantes como ele. Enquanto Moeko continua conversando com Kyotaro sobre o amor deles por anime, Kyotaro percebe a expressão da Yamada e entende que cometeu um erro. Então Moeko diz pra Yamada focar nos caras mais populares, como Ishimuro, um cara de aparência comum que, por acaso, é o craque do time de futebol. Kyotaro faz pose de indiferente, fingindo que não se importa, até que Yamada diz que Ishimuro na verdade mora no mesmo condomínio que ela. Depois que ela também explica que eles conversam de vez em quando, Serena empurra Yamada em direção ao Ishimuro para que ela possa pedir o número dele. No momento em que Yamada menciona isso, Kyotaro se lembra do que aconteceu na biblioteca e percebe que ela estava tentando conseguir o número dele. Ele grita de frustração e isso faz todo mundo achar que ele finalmente enlouqueceu de vez. Mais tarde naquela noite, Kyotaro está em casa, lendo o mangá que ganhou da Yamada e percebendo aos poucos que ele age muito parecido com os caras do livro. Ele então se pergunta se é por isso que Yamada gosta de ficar perto dele, mas logo se convence de que ela não gosta tanto assim dele. No dia seguinte, na escola, Kyotaro chega bem a tempo de ver Nanjo já usando suas cantadas idiotas na Yamada de novo. Enquanto Chihiro tenta mandar o cara estranho embora, as outras garotas percebem a outra ficante do Nanjo e ficam se perguntando como ele consegue ser tão descarado a ponto de montar o próprio harém na escola. Nesse momento, Nanjo diz pra Chihiro que ela pode ir junto com a Yamada, e isso deixa a baixinha toda animada. Minutos depois, Chihiro volta para a sala de aula, e Yamada tenta convencê-la a não sair com Nanjo, dizendo que ela mesma também não vai, mas Chihiro se recusa. Depois, Kyotaro vê Yamada chorando na biblioteca e espera na porta até que ela o veja e tente agir normalmente. Ele então diz que só estava tentando ler ao ar livre por uma mudança antes de encontrá-la na mesa. Assim que Yamada começa a falar com Kyotaro sobre todos os jogos que o pai dela adora jogar, as amigas da Nanjo entram, então Kyotaro sai rapidinho para evitar encontrá-las. Elas então pedem desculpas para Yamada pelo comportamento da Nanjo e dizem que ela provavelmente já tem namorado. Yamada nega, dizendo que não tá com ninguém, mas as meninas se recusam a acreditar, dizendo que ela só fala isso porque tem uma carreira de modelo. No momento seguinte, Yamada admite em voz alta que tá solteira e encara Kyotaro para ter certeza de que ele ouviu.
Mameha percebe e puxa a melhor amiga pra longe enquanto Yamada vai até Kyotaro para conversar. Nesse momento, Mameha volta com Nanju e Yamada de repente agarra o rosto de Kyotaro como se quisesse beijá-lo. Kyotaro percebe o que está acontecendo, mas permanece paralisado até Nanju ir embora. Yamada também sai correndo rapidamente, então Kyotaro volta para a sala de aula bem a tempo de ver Serena e Moeko dizendo para Serena que Nanju só quer usá-la para se aproximar da Yamada. Mais tarde naquele dia, Chihiro tenta conversar com Yamada, mas ela se recusa e começa a provocar até que Chihiro diz que não vai mais sair com Nanju. Horas depois, Kyotaro está de volta em casa, relembrando tudo o que aconteceu no dia e de repente pensa que Yamada só esteve usando ele esse tempo todo apenas para se livrar da Nanju. Dias depois, Yamada passa pela mesa dele na sala de aula e ele mal responde, o que a deixa preocupada porque ele também parou de ir à biblioteca por dias. Depois das aulas, Kyotaro se prepara para ir para casa como de costume, mas Yamada começa a segui-lo e eventualmente o encurrala contra uma parede perto das escadas. Então, ela pergunta por que ele está chateado com ela, mas Kyotaro mal consegue respirar com todo aquele leite no rosto. Depois que Yamada se afasta, ele tenta ir embora, dizendo que tem coisas para fazer, mas então Yamada começa a chorar desesperadamente, o que faz com que ele perceba que ela não é do tipo que brinca com os sentimentos das pessoas. Ele então a ajuda a pegar o guardanapo antes de dizer que só teve outras coisas para fazer nos últimos dias. Ele garante a ela que não está chateado com nada, e isso deixa a Yamada tão animada que ela o abraça apertado. Depois, eles vão juntos para casa e no caminho, Yamada pergunta a Kyotaro como ele pretende passar as férias de inverno. Kyotaro então explica que a família vai para a cidade natal do pai dele e depois de conversarem sobre algumas comidas típicas da região, Kyotaro tenta ir embora. No entanto, Yamada o impede para falar sobre o progresso dele com a série de mangá, e depois que Kyotaro diz que já terminou a primeira edição, ela de repente tem uma ideia e promete trazer o resto para ele. No dia seguinte, na escola, Yamada pede desculpas a Kyotaro por ter deixado os livros em casa e se oferece para entregá-los a ele amanhã. Mas Kyotaro lembra a ela que amanhã é sábado. Yamada então sugere se encontrarem amanhã e pede o número dele, uma atitude ousada que deixa Kyotaro paralisado de choque. Na tarde seguinte, Kyotaro aparece no local do encontro vestido como um policial à paisana e percebe que chegou um pouco cedo demais. Enquanto pensa em como passar o tempo, ele vê Yamada também esperando e se aproxima de forma estranha para ter certeza de que é realmente ela. Ela inicialmente fica assustada, mas depois de ver que é o Kyotaro, ela se anima e continua tagarelando como sempre. Enquanto caminham juntos, Kyotaro se pergunta por que ela quer passar tempo com ele antes de se ver refletido em uma vitrine e perceber por que ela parecia preocupada com sua aparência mais cedo. Depois que ele tira o capuz, Yamada fica animada ao ver o rosto dele e faz com que ele segure a outra ponta da bolsa dela para que não se separem. Enquanto continuam andando, Yamada vê um café e sugere entrar para experimentar as panquecas deles. Como de costume, Kyotaro concorda nervosamente, então eles entram na fila de clientes e Yamada começa a falar sobre ideias perfeitas para um primeiro encontro. Quando ela de repente parece chateada, Kyotaro lembra que normalmente o cara toma a iniciativa durante um encontro, então ele tenta trocar de lugar, mas Yamada impede. Confuso, Kyotaro pergunta como ela fez o cabelo e Yamada diz que na verdade foi a mãe dela quem fez. Kyotaro fica surpreso com isso e diz que a mãe dela parecia ser do tipo rígida quando ele a viu pela primeira vez na reunião de pais e mestres. Yamada concorda que a mãe geralmente faz uma cara fechada em público e parece meio rígida, mas quando chegam em casa ela vira um ursinho de pelúcia. Kyotaro então diz que a mãe dela é fofa, mas Yamada fica chateada porque ele nunca disse isso sobre ela antes. Minutos depois, eles encontram uma mesa para sentar e Yamada pergunta o que ele vai querer, mas Kyotaro entra em pânico porque a refeição mais barata está muito acima do que ele pode pagar. Ele acaba escolhendo um café, dizendo que odeia coisas doces, então Yamada faz o pedido enquanto ele continua em pânico. Depois que a garçonete sai, Yamada comenta que Kyotaro gosta muito de usar preto antes de dizer que ela também gosta da cor. Ao ouvir isso, Kyotaro diz que ela ficaria muito bem com uma roupa escura, já que é mais estilosa do que ele. Então ele entra em pânico de novo porque está tentando explicar moda para uma modelo profissional. Por sorte, Yamada é lenta demais para perceber todos os fora que ele vem dando desde que se conheceram. Momentos depois, Kyotaro recebe seu café e finge que gosta do gosto horrível, enquanto Yamada se prepara para devorar sua torre de panquecas. Quando ela pede para Kyotaro tirar fotos dela comendo, ele tenta, mas o jeito exagerado dela enfiando comida na boca faz com que ele mude para vídeo. Depois, Kyotaro avisa que o vídeo não vai ficar bom se ela postar, mas então Yamada manda o vídeo para ele, dizendo que só ele pode assistir.
No entanto, enquanto o bobão começa a babar pelo vídeo, Yamada o agarra pelo rosto e diz pra ele focar na coisa real. Bem mais tarde, eles acabam em uma loja de roupas, e Kyotaro tá se sentindo ainda pior do que antes porque Yamada pagou pela comida deles, como se ele fosse um beta quebrado. Quando Yamada pede desculpas por fazê-lo acompanhá-la, ele diz que não tem problema, já que faz isso com a irmã dele o tempo todo. Yamada fica um pouco animada ao ouvir isso e diz que eles parecem ser bem próximos. Mas Kyotaro diz que é só algo com que ele tem que lidar. Ela então pede a opinião dele sobre 2 vestidos, e quando ele diz para ela escolher o que quiser, Yamada insiste em levar o que ele prefere. Depois que ele concorda, ela entra no provador para experimentar o primeiro vestido, e Kyotaro entra em pânico porque seu amigão já tá formigando e ele nem viu nada ainda. Momentos depois, Yamada termina de vestir o vestido e diz para Kyotaro ficar perto da porta porque ela ainda quer experimentar o segundo. Minutos depois, ela tenta mostrar o vestido para ele, mas Kyotaro vê sua irmã entrando e impede Yamada. Quando Yamada pede para conhecê-la, Kyotaro a impede de novo, dizendo que não é o momento. Então, Yamada puxa ele para dentro do provador. Ela então pergunta o porquê, e Kyotaro promete apresentá-las uma a outra depois. Então Yamada deixa o assunto de lado e se preocupa por já estar suando no vestido. Ao ouvir isso, Kyotaro diz para ela comprar esse vestido porque ficou muito bom nela. Bem mais tarde, eles saem da loja, mas já tá escuro lá fora, então Yamada pede desculpas por ter tomado todo o tempo dele. Depois de perceber o quanto ela parece chateada, Kyotaro se dá conta de que mal prestou atenção nos sentimentos dela, então começa a explicar que normalmente é do tipo que recusa convites para sair porque simplesmente não liga para ser sociável. No entanto, ele aceitou o convite dela porque realmente quis, e o dia deles juntos acabou sendo divertido. Isso anima Yamada, então ela enrola o cachecol dela no pescoço dele antes de os dois ficarem hipnotizados pelas lindas luzes de Natal. Depois de chegarem à estação de trem, Kyotaro decide ajudar Yamada com os livros, e percebe que a alça tá quente por causa das mãos suadas dela. Nesse momento, a multidão os envolve quando entram no trem e Kyotaro acaba segurando uma mão que ele não reconhece. Ele entra em pânico, achando que é a mão de um estranho, mas ao se lembrar de como as mãos de Yamada estavam úmidas, ele se acalma, sabendo que é a mão dela. Eles então passam o resto da noite com os dedos entrelaçados até chegarem ao bairro da Yamada. Quando Kyotaro tenta desejar um feliz ano novo para Yamada, ela o interrompe porque ainda faltam vários dias pro ano novo, e ela quer vê-lo até lá. Depois que ele concorda, ela se vira para ir embora e se esconde atrás do poste para pregar uma peça nele. Mais tarde naquela noite, Kyotaro tá acordado pensando na Yamada de novo, quando seu alter ego aparece para ensiná-lo a agir como um verdadeiro alfa toda vez que ele vê a Yamada. Dias depois, Kyotaro e sua família partiram para a cidade natal de seu pai para as férias de inverno. Chegando lá, Kyotaro ficou deprimido porque, além de não ver a Yamada por um tempo, ainda teria que dividir o quarto com a irmã. Assim que sua irmã começa a provocá-lo, ele recebe uma mensagem da Yamada, mas é só uma selfie de algo que ela tinha feito mais cedo. Isso faz Kyotaro lembrar da conversa que eles tiveram depois das compras no outro dia. Yamada disse que sempre quis visitar a cidade natal do pai dele porque parecia muito bonita no inverno. Depois do seu papo de sempre, ele prometeu mandar fotos das regiões montanhosas para ela, e ela ficou animada para ver. De volta ao presente, ele decide sair e passa alguns minutos procurando o lugar certo para tirar uma foto. No entanto, justo quando finalmente encontra o lugar, ele escorrega e cai de um penhasco enorme. Horas depois, Kana sai para procurá-lo e acaba encontrando o penhasco de onde ele caiu. Quando ela chama por ele, Kotaro tenta fingir que estava só tirando um cochilo, mas no momento em que tenta se levantar, seu braço quebra como um galho seco. Depois de uma ida ao médico, ele volta para casa e decide mandar uma foto para Yamada antes de dormir. No entanto, bem na hora de dormir, ela liga para ele por videochamada, então ele verifica se Kana tá dormindo antes de atender. Confuso, ele pergunta para Yamada por que ela tá ligando do nada, mas ela faz a mesma pergunta, já que ele acabou de mandar uma foto do braço dele parecendo que passou por um moedor. Quando Kotaro tenta responder, a visão do saco de leite da Yamada frita o cérebro dele. Então ele precisa de um momento para se recompor antes de explicar que ela não precisa se preocupar com o braço dele porque ele não sente dor nenhuma. Isso deixa Yamada um pouco aliviada, e Kotaro continua explicando que vai voltar para casa amanhã, já que o acidente significa que ele não vai ter a tradicional celebração de Ano Novo com a família. Quando Yamada tenta sugerir alguma atividade para distraí-lo, Kana acorda e Kotaro desliga imediatamente, mas já é tarde demais porque Kana já viu Yamada.
Kotaro rapidamente explica que ela é só uma colega de classe, mas Kana fica chocada porque achava que ele estava assistindo alguma streamer famosa e bonita. Kotaro então tenta disfarçar, dizendo que é normal colegas de classe se ligarem no meio da noite, mas Kana responde que nunca teve caras gatos ligando pra ela quando estava no nível dele. Isso faz Kotaro entrar em pânico, porque a última coisa que ele precisa é de uma irmã intrometida fazendo perguntas sobre um relacionamento que ele mal entende. Enquanto ele começa a pensar em um jeito de se livrar da Kana, ela surpreendentemente diz pra ele terminar logo e ir dormir porque já tá cansada. Depois que ela volta pra cama sem fazer um interrogatório, Kotaro volta a mandar mensagens pra Yamada, mas ela quer outra ligação, então ele sai do quarto. Quando ele atende, Yamada pergunta se ele consegue ver a lua, e Kotaro se lembra da promessa de mandar uma foto. Então ele tira uma da janela e envia para ela. Ao ver a foto, Yamada fica emocionada, mas disfarça e agradece pela foto antes de dizer para ele pegar algo para beber. Depois que eles tomam um gole juntos, ela faz ele esfregar a cabeça 3 vezes e quando Kotaro pergunta o motivo, Yamada diz que não é nada enquanto encara seu mangá e deseja que ele estivesse por perto. No dia seguinte, Kotaro se prepara para voltar para casa, mas Kana sugere comprar algumas lembrancinhas antes, então eles vão até uma loja local. Enquanto faz compras, Kotaro encontra um chaveiro de cachorrinho e pensa em comprar para Yamada, já que ela gosta de cachorros. Nesse momento, Kana vê o chaveiro e sugere comprar um par combinando, então ele concorda para não parecer suspeito. Minutos depois, todos estão no carro voltando para casa, e Kana começa a dar dicas de garotas para Kotaro, mesmo sem ele pedir. No entanto, ele sabe que ela só quer ajudar porque Yamada está muito acima do seu nível. Depois de falar sobre a Yamada por mais 1 minuto, Kana lembra que foi ela quem veio ver como Kotaro estava quando ele ficou doente. No momento seguinte, ela começa a zoar ele até que ele perde a paciência. No dia seguinte, em casa, Kana coloca o chaveiro de cachorro na bolsa e mostra para Kotaro antes de perguntar se ele vai junto na visita da família ao templo no ano novo. Depois de dizer que sim, ele sai para devolver os livros da Yamada e quase se mija de susto quando ela aparece com o cachorro dela. Yamada então explica que quis ver ele em vez de esperar no parque porque ele tinha acabado de machucar o braço. Minutos depois, no parque, ela pede para Kotaro tentar dar alguns comandos para o cachorro. Então Kotaro tenta a sorte e é completamente ignorado. Por sorte, Yamada salva ele da humilhação pegando na mão dele e sentando bem do lado dele. Para quebrar o clima, Kotaro comenta sobre o cachecol dela e ela de repente se inclina para pegá-lo, ativando sem querer o bastão mágico dele no processo. Aí a Yamada fica meio chateada e diz que queria que ele ficasse com o cachecol, não que devolvesse. Isso dá um gás na confiança do Kotaro, então ele pega a corrente do cachorro e entrega pra ela, tentando fingir que tá de boa. Por outro lado, a Yamada sai correndo toda animada e agradece por ele ter conseguido pegar. Bem depois, eles começam a voltar, e Yamada pergunta se ele tá planejando visitar um templo. Então o Kotaro conta pra ela sobre os planos dele com o resto da família. Depois de dizer que vai mandar mensagem com o horário e o lugar, Yamada sai correndo sem dar chance dele responder. Aí os dois passam os dias seguintes trocando mensagens até que Kotaro decide dar uma passada na loja tarde da noite. Quando ele tá tentando decidir qual bebida pegar, Nanjo aparece e ele acaba sentado numa mesa junto com Moeko e Mamerra. Pra piorar, Nanjo já começa pedindo o número da Yamada, então Kotaro diz que não tem pra parecer que mal conhece ela. Nesse momento, Mameia lembra do que aconteceu na biblioteca, mas Moeko impede ela de falar qualquer coisa. No momento seguinte, Yamada manda uma mensagem para Kotaro, e Nanjo vê, então ele pede para Mamerra pegar um café para ele, um sinal de que só quer ficar a sós com Kotaro. Depois que Mamerra sai, Moeko faz o mesmo, então Nanjo senta na cadeira em frente ao Kotaro.